Boa tarde, galera. Está aqui retomando as aulas aí dando continuação àquele nosso materialzinho de agente penitenciário. E aí a gente vai dar continuação hoje com a parte de arquivos, pastas e sistemas operacionais, certo? Aí assim, o que a gente viu até agora? A gente viu um conceito básico da informática. Aí a gente viu um pouco sobre o conceitos de hardware, né? A gente viu aquela parte que é a parte mais física, né? Agora a gente precisa entrar na parte de sistemas operacionais. É o que acontece. É a primeira explicação aqui a se dar. O que seria o sistema operacional? O sistema operacional seria o responsável pelas operações do sistema, né? Só que o que a gente tem que entender também é que esse sistema operacional ele é um gerenciador, certo? Mas ele é um gerenciador de quê? De arquivos e pastas. Ou seja, todo aquele sistema que a gente visualiza, que a gente manipula, de nada mais é do que um aglomerado de pastas e arquivos, certo? Aí vamos aqui pela primeira noção aqui, um dos principais, né? Para você que não entendeu, por exemplo, se eu tenho um programa instalado, por trás desse programa eu tenho arquivos e pastas. Se eu tenho aquela pasta no computador, eu tenho uma coleção de arquivos, tá? E essa coleção de arquivos ela precisa ser armazenada em algum lugar, que no nosso caso aqui são as pastas, tá certo? Então aqui, ó, arquivo é apenas a nomenclatura que usamos para definir uma informação gravada, tá? Então, Marquinhos, então quer dizer que toda vez que eu salvo um arquivo, ou que eu abro um arquivo, digito e salvo, ele pode ser considerado um arquivo? Sim, tá? Então um arquivo só pode ser arquivo quando ele é salvo, tá? Então eu peguei uma foto da internet, salvei como? No meu computador. Então aí sim, a partir daquele momento ela se torna um arquivo, certo? Agora, aquele documento que eu abro, redijo e não salvo, ele não é considerado um arquivo, tá? Bom, aí o que acontece? Esse arquivo ele tem que ser acondicionado numa pasta, tá? Então aqui, ó, após solicitarmos o comando salvar, o computador nos pede duas informações, que no caso é o nome do arquivo e a pasta, que antigamente, em outros concursos, eram chamados de diretório, tá? Pasta é o nome que damos a certas gavetas no disco. Pastas são estruturas que dividem um disco em várias partes, né, tamanhos variados. Uma pasta pode conter arquivos ou outras pastas, né, e também pode ser chamado de diretório, certo? Acabei de explicar. Aí o que os arquivos e pastas devem ter um nome, quer dizer, toda vez que a gente cria uma pasta, a gente tem que botar um nome. Toda vez que a gente cria um arquivo, eu tenho que colocar um nome, certo? O nome é dado no momento que a gente cria. Então, se eu vou salvar um arquivo, eu tenho que dar um nome. Se eu vou criar uma pasta, eu tenho que dar um nome, certo? Aí existe um tamanho máximo, tá? De letras, né, de caracteres que a gente precisa colocar para esse nome, certo? Que são chamados de caracteres. Então eu posso ter até 256 caracteres, contando com os espaços, tá? E aí o que acontece? Nesses nomes tem alguns símbolos que a gente não pode colocar, porque são palavras reservadas do sistema. Já existem no sistema, a gente não pode acrescentar esse símbolo, tá? Então aqui eu coloquei uma relação, ó, letras, números, espaços em brancos, né, símbolos, com exceção desse. Então eu tenho aqui a barra, eu tenho a barra invertida, eu tenho piper, eu tenho maior que, eu tenho menor que, eu tenho um asterisco, eu tenho ponto de interrogação, eu tenho os dois pontos e tenho as aspas, são reservadas do sistema. Geralmente é o que cai em concurso, tá? E esse arquivo, toda vez que ele é salvo, além dele ter esse número máximo de caracteres, que são 256, né, que a gente já viu até em explicações passadas por que é 256, ele tem que ser identificado por extensões, né? Então, por exemplo, eu criei um arquivo de texto, mas esse arquivo de texto foi criado no documento
ele foi criado como no programa chamado Microsoft Word, na versão 2007. Então ele vai ser um arquivo com o nome dele, .docx. Ele foi feito no arquivo livre, no software livre. Então ele vai lá e vai ser o nome do arquivo .odt. Depende do software que você for criar. Tá? E aqui eu vou ter uma relaçãozinha para ficar mais fácil, né? Tá aí, ó. Arquivos de texto, planilhas, apresentação, figura, Acrobat, música, vídeo, compactadores, executar, que são os que mais caem em concurso. Então vocês vão visualizar, por exemplo, assinale uma alternativa que corresponde a extensões de arquivo somente de imagem. Então vocês vão ver aqui, ó, então figura aqui. Então o que for BMP, TIFF, JPG, JPEG, GIF, PNG são arquivos de imagem. Se nesse bolt tiver um outro arquivo desse aqui, extensão de arquivo, não é arquivo de imagem. Tá? Então isso aqui cai muito em concurso. E aí, como a gente está falando um pouco, a gente falou de partes e arquivos, a gente precisa falar de sistemas operacionais, a gente vai encontrar dois níveis de sistemas operacionais, né? Que são o quê? Os softwares que são os proprietários e os softwares que são livres, né? O que seria aquele software proprietário, né? O proprietário é aquele que precisa de licença. A licença você só obtém através de pagamento, tá? Então você chegou, por exemplo, nós temos os exemplos hoje do Windows. Sistema operacional Windows, você faz a instalação, tudo bem que a gente tem aquele CD pirata e tudo, mas ele no final ele precisa de um número serial para ser instalado. Já o software livre não. O software não precisa desse número serial. E outro detalhe, ele é um software que ele não pode ser vendido, né? Ele pode ser copiado, ele pode ser modificado, ele pode ser redistribuído, tá? Mas ele não pode ser vendido, tá? E ele tem a permissão de ser modificado. Então essa é a diferença de um para outro, tá? Muita gente fala assim, um é pago, outro não. Não, é porque para eu adquirir uma licença eu preciso pagar, tá? E aí, ó, esse software, né? Ele tem essas 4 versões aqui, ó. Freeware, tem que ser os freeware. São programas gratuitos, eles não expiram, né? E você pode usar ele livremente, né? Sem ter que pagar nada por isso. Geralmente a gente encontra isso muito na internet, nos sites chamados Baixa Aqui, Super Downloads, né? Então lá tem lá os freewares, são aquele que eu baixo, não preciso pagar nada para utilizar ele. Porém ele tem recursos reduzidos, viu, pessoal? O shareware são programas que depois de um determinado tempo de uso, ó, ele perde algumas funcionalidades, certo? Então tá lá, shareware, vamos supor de um jogo. Então quando você baixa o jogo tá lá completinho, né? Você tá jogando. Aí de repente, depois de uns 15 dias, ele fica só com as funções básicas daquele jogo. Então, ele pode ser chamado de shareware. O software trial, o nome já está dizendo, é uma versão de teste. Então ele fica disponibilizado para ti durante 30 dias. Depois desses 30 dias você pode ou baixar a versão definitiva ou pagar para poder continuar com ela, né? E o demo, tá ali, ó, ele geralmente é encontrado em jogo, certo? É uma versão de demonstração. Eu vou te dar uma demo do GTA. Então ele me dá uma fase lá, eu jogo. Se eu quiser eu tenho que comprar o jogo original, tá? E aí o que seria um sistema operacional, como eu falei no início? Ele gerencia os recursos do sistema, tá? Olha, ele serve de interface para usuário e máquina. Vamos aqui uma nova nomenclatura: interface. Interface, pessoal, é aquela aparência, né? É o que o sistema dispõe para utilizar, certo? Quem começou com isso tudo aí foi o mouse, tá? Então, olha, ó, o sistema operacional é o primeiro programa que a máquina executa no momento em que ele é ligado. Naquele momento, né, que ele carrega, aí diz assim, seja bem-vindo, aparece aquela área, né? Pronto, ali é um sistema operacional, tá? Olha, ó, interface pode expressar pela presença de ferramentas para o uso e movimentação de qualquer sistema de informação, certo? Seja ele material ou virtual. E aí a gente encerra essa videoaula aqui com a seguinte frase, ó: se você não tem